convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e a acharei. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse, significando com que morte Pedro iria glorificar Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem puder sentar, pode sentar, um instantezinho. Prezados irmãos e irmãs, nessa alegria festiva, porque estamos celebrando esse novo tempo, que é um tempo forte na nossa igreja, esse momento da celebração da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São o percurso de 50 dias em que cada de nós cristãos somos chamados a celebrar com todo o vigor, com toda a motivação da nossa vida, expressando a nossa fé, a nossa confiança
na presença do Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitou, está vivo, está presente em nosso meio. Como o salmista nos lembrava, dizendo: esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. É essa alegria que deve percorrer o nosso coração, celebrando durante esses 50 dias. Mas queremos dizer que a Páscoa deve ser todos os dias da nossa vida, não só nesse período festivo, mas deve se prolongará durante toda a nossa vida, porque a Páscoa exige mudança de vida, exige transformação, renovação, compromisso de viver diante de nosso Senhor Jesus Cristo com mais vigor e com fidelidade a nossa vocação de cristãos chamados e enviados também como mensageiros da esperança, como promotores da esperança, em que a igreja nos convida esse ano. Estamos celebrando o Ano Santo, o Ano Jubilar, em que cada um de nós somos agraciados, revestidos dessa força, dessa bênção de Deus, para que assim possamos aproveitar todos os momentos que a igreja nos oferece, e aí quem tiver a oportunidade de receber também a indulgência plenária. Nós ouvimos que Jesus já havia se apresentado aos discípulos 2 vezes. A primeira vez eles estavam trancados, Jesus deseja a paz, esteja convosco, e Tomé não estava. Depois ele se apresentou de novo 8 dias, e Tomé já se encontrava, e Tomé duvidou: só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar nas marcas, né? E aí Tomé representa todos aqueles que são incrédulos, que só acreditam quando realmente constata. Alguém fala a verdade, você fica duvidando que a pessoa está falando realmente a verdade, não é isso? E aí hoje, mais uma vez, Jesus se apresenta já numa situação de trabalho, né? Os discípulos estavam ali, passaram a noite inteira labutando, procurando ver como se pescava pelo menos um peixe. O pescador sabe que o horário melhor de pescar é à noite, né? Mas eles passaram a noite toda e não conseguiram nada. E aí apareceu aquele homem lá na margem do lago de Genezaré e pede para ele jogar à direita da rede. E aí, sobre as águas, eles conseguiram um tamanho, né, uma quantidade grande de peixes, 153 peixes. E aí, aquele homem estava lá já com fogo aceso, peixe assado, pães, e pede para que os discípulos tragam mais peixe. E aí ele convida para participar da ceia, né, para que eles possam se alimentar. E aí os discípulos estavam um pouco cansados na noite, né, nem percebeu de início que seria o ressuscitado, seria Jesus Cristo. E aí no momento, né, dessa conversa, desse diálogo e do alimento, eles perceberam que era o Senhor ressuscitado. Mas eles não tinham coragem de dizer que era o ressuscitado, né? Eles participaram, ficaram com o coração ardendo, né, dentro daquela situação, e de forma que Jesus foi aparecendo várias vezes. O trecho é um trecho bem comprido, que apresenta esse lado, né, da presença do discípulo, do ressuscitado, né, do Deus, se juntando, né, aos discípulos. E a outra parte já será o questionamento sobre o apostolado de Pedro, né, onde Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Jesus diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Foram 3 interrogações que Jesus fez a Pedro, significando aqueles 3 momentos que Pedro negou, né? Ele havia negado 3 vezes que não conhecia Jesus. E aí Jesus faz esse questionamento também 3 vezes, para provar
de que Pedro estaria realmente preparado para assumir o apostolado, para assumir a missão, porque é o grande desafio, né, o ardor missionário, diante do grande desafio da missão, eles teriam que enfrentar e ser corajosos para perseverar diante da missão. E aí nós voltando um pouquinho para os Atos dos Apóstolos, nós ouvimos, né, que depois que os discípulos foram enviados para a missão, impulsionados pela manifestação, pelo impulso do Espírito Santo de Deus, eles tiveram coragem de enfrentar a perseguição, mesmo sendo prisioneiro, sendo levado ao sinédrio, né, interrogados, porque eles estavam pregando e falando em nome de Jesus. Eles continuaram firme e perseverando. Eles diziam: é preferível ouvir a voz de Deus do que aos dos homens, né? E aí eles continuaram a missão, porque a missão não foi tão fácil, assim também como não foi fácil com Jesus, porque ele foi perseguido, né? Tinha sempre grupo armando cilada, né? Tramando a sua morte. E aí não foi tão diferente também com a experiência dos discípulos. Eles tiveram que passar, enfrentar por essas perseguições, por essas dificuldades, mas eles continuaram firmes até o fim. Quando Jesus vai dizer falar um pouquinho sobre, já antecipando a questão do final da vida, da morte de São Pedro, como ele ia a causa da sua morte diante do grande desafio de continuar a missão. Todos eles foram martirizados no final, assim também como Jesus. E cada um de nós que assumimos esse compromisso como mensageiro, peregrino da esperança, portadores da esperança, levando a palavra de fé, de ânimo e de esperança aos nossos irmãos que encontramos abatidos, desanimados, muitas vezes somos também mal interpretados, mal compreendidos, né? E aí faz parte da missão. Jesus vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a sua vida de cada dia, toma a sua cruz, né, de cada dia e me siga. Mas quem quiser me seguir precisa perder a sua vida por causa do Evangelho. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho vai ganhar 100 vezes mais, né? Porque não foi capaz não teve medo de enfrentar a realidade. Aqueles que tiveram medo vai perder a vida para sempre, né? De forma que Jesus apresenta esse grande desafio para que cada um de nós deixemos sermos tocados e inflamados pela força da iluminação, que é a palavra de Deus, e pela expressão também do próprio Cristo, que se coloca na nossa vida como essa verdadeira luz, né? Ciro, que representa Cristo, que ressuscitou, Cristo que ilumina, que clareia a nossa vida e nos impulsiona a darmos prosseguimento de anunciar e levar a palavra de fé e de esperança a todos os nossos irmãos. Procuremos percorrer, ainda estamos iniciando a terceira semana, né, nesse terceiro domingo da Páscoa, que a gente possa fazer essa experiência da Páscoa refletindo sobre a nossa vida. O que precisamos que seja melhorado, que seja transformado na nossa vida, para que a gente possa ser capaz de nos aproximar do Cristo ressuscitado e podermos celebrar de verdade também a nossa Páscoa, o compromisso de seguir os caminhos como o próprio Jesus. Eu sou o caminho, né? A gente precisa percorrer esse verdadeiro caminho para que a gente possa alcançar também a ressurreição e a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.